Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula, e dessa vez uma aula de literatura. Caros alunos da primeira série, vamos falar da nossa primeira escola literária, que a gente vai destacar, que vai colocar em evidência, lá da Idade Média, o trovadorismo. Pois bem, trovadorismo, então acompanha o professor aí no livro, tá? Se você quiser acompanhar, é a apostila 2, especificamente na página 5 aqui, digitalmente, né? Eu não sei como é que fica na página aí de vocês, mas é a página 5 aqui do professor. Bom, o trovadorismo então foi estilo de época ocorrido durante a Idade Média em Portugal, certo? Lembrando que aqui nessa época, no século XII especificamente, o Brasil não existia, digamos assim, no cenário mundial. Ele ainda era desconhecido, ele não tinha sido descoberto, aquela coisa arada toda do Brasil colônia, né? A colonização pelos portugueses ainda nem tinha acontecido, só vai acontecer em 1500, certo? Então, no século XVI, portanto, a gente está bem longe disso ainda. Então, por isso que a gente está falando de Portugal especificamente, que depois, enfim, as escolas literárias que vão acontecer em Portugal vão influenciar no Brasil depois. Então, o estilo também chamado de primeira época medieval estendeu-se do fim do século XII ao começo do século XV, tá aí o nosso período histórico. A Idade Média teve início com a conquista de Roma, capital do Império Romano no Ocidente, pelos comandantes germânicos no ano de 476, século V, e terminou em 1453 com a queda de Constantinopla, capital do Império Romano no Oriente. Beleza? Isso é um pouco do contexto histórico. E aqui do lado do mapinha você vai ver lá, ó, o rosinha, os domínios dos muçulmanos, o verdinho, território das monarquias ibéricas, e o que está em amarelo, território dos portugueses, Reino de Portugal. Beleza? Portugal alcançou sua autonomia política em 1143 e viveu o governo de duas dinastias. Tá? A dinastia de Borgonha, que teve aí esse período de tempo até 1383, e a dinastia de Aves, 1385 a 1578. Beleza? Na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, Dom Sebastião desapareceu e foi substituído no poder por seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, até a morte deste em 1580. Entre os anos de 1580 e 1640, Portugal foi anexado à Espanha. Tivemos esse período em que Portugal foi anexado à Espanha. O trovadorismo iniciou-se em 1189, quando o poeta trovador Paio Soares, e aqui é o grande início, tá? Isso aqui é bem importante. Ali é um pouco do contexto histórico-político, mas isso aqui é o início da escola literária que a gente está vendo. Quando o poeta trovador Paio Soares de Taveiroz compôs a Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga de Guarvaia, o mais antigo documento da literatura portuguesa, e dedicou-a a Dona Maria Paz Ribeiro, uma dama da corte. Esse movimento esteve relacionado ao sistema político e econômico daquela época, o feudalismo. Né? O feudalismo, que era o sistema político e econômico, como foi falado ali, ele vai influenciar demais a escrita dos trovadores. A gente vai ver como. A sociedade feudal caracterizou-se pela organização em torno dos senhores feudais, no princípio de obrigações de suzeranos, os proprietários de terras, e os vassalos, né, os servos que trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Nesse período, o poder esteve nas mãos da nobreza, do clero e da realeza. Então, esse era basicamente o contexto histórico. Nesse ano, 1189 ou 1198, a datação ali é um pouco imprecisa, por isso que tem esse ou 1198, e nesse regime socioeconômico do feudalismo que surge, então, a nossa escola literária, que vai ter marcas desse regime político-econômico. O feudalismo, ou melhor, as formações sociais de natureza feudal, constituídas após a decadência do Império Romano em várias regiões da Europa Ocidental e Oriental, compõem uma outra maneira de organizar a produção, extrair excedentes e distribuí-los. O desmantelamento do Império Romano acarretou a descentralização do poder político, que depois recompôs-se a partir do feudo, onde o domínio dos senhores aprestava-se para garantir a segurança dos povos. Envolvido pelas ameaças externas, o feudo se constituiu, mas devia contar com as próprias forças, quer para enfrentar os inimigos, quer para autossustentar-se produzindo o que necessitava. Os laços de dependência que uniam os servos ao senhor feudal resultavam dessa descentralização política e econômica. A situação dos servos deve ser examinada em relação aos problemas de constituição e reprodução das relações feudais. Bem, então um pouquinho do que ele está falando aqui, essa citação desse Samuel Sérgio, que é um estudioso então do feudalismo. O que ele está falando?
como nós não tínhamos mais um império, o Império Romano tinha caído, nós não tínhamos mais um poder centralizador que unia todos os povos, certo? Porque o Império Romano foi um grande centralizador, foi um grande domínio sobre diferentes povos. Agora nós temos o quê? Qual é o sistema de força de dominação? São os pequenos feudos. Então, os feudos, cada um, eles de alguma forma são independentes entre si. Dentro daquele feudo que a gente vai ter uma estrutura, onde vai ter um senhor feudal que vai mandar naquelas pessoas que são os camponeses que lá trabalham, né, o qual ele protege. E de alguma forma ele acaba protegendo esses camponeses. Esses camponeses dependem inteiramente ali daquela terra para sobreviver. Enfim, é um trabalho, troca-se o trabalho dos camponeses pela sobrevivência, mais ou menos nesse sentido, né? Então, não tinha um poder centralizador, os feudos em si mesmos que tinham que se proteger, se guardar, porque era um período de grandes, digamos assim, conflitos sociais, né? As guerras até essa época eram simplesmente por terras. Depois, mais para frente, que a gente vai ter as guerras que vão acontecer simplesmente por ideologias, simplesmente por questões políticas. Aqui era uma questão de terra, né? Muito bem, aqui uma característica já desse período são as iluminuras, né? Foram as pinturas mais representativas da Idade Média e foram utilizadas principalmente para adornar partes de livros e manuscritos. Lembrando que os livros eram extremamente raros, eles eram encomendados. E quando eles eram encomendados, então, não tinha somente alguma coisa escrita, né? Por exemplo, uma Bíblia que era encomendada, alguma coisa nesse sentido. Não tinha somente alguma coisa escrita, tinha também essas iluminuras, que eram essas ilustrações. As apresentadas a seguir ilustraram os meses do calendário de um importante mecenas francês renascentista, o Duque de Berry. A primeira imagem, por exemplo, que indica o mês do calendário, mostra uma cena cotidiana na época do feudalismo. Então, aqui a gente tem um exemplo dessas iluminuras, né? Olha só que bonitas que elas eram. Tem a constelação ali, tem um castelo, né, do senhor feudal, as terras. Então, tá aqui. Esse aqui foi encomendado para o Duque de Berry. Muito chiques essas imagens. Beleza? Olha lá. Na organização social feudal, rei, clero, senhores e servos, a Igreja Católica exerceu um papel de grande relevo. E aqui o professor quer dar um passo para trás. Tem certas análises históricas que dependem dos seus historiadores. Então, aqui está sendo colocado uma a partir do livro aqui que foi formulado, tá? Mas aí você sinta-se livre para um dia quiser pesquisar exatamente o contexto, né? O professor simplesmente está passando que a apostila está colocando para nós dessas interpretações históricas. Na organização social feudal, a Igreja Católica exerceu um papel de grande relevo, pois era considerada representante de Deus no mundo. Sendo assim, influenciou não só a vida das pessoas, mas também a política da época, já que coube a ela coroar reis, decidir disputas de terras e excomungar príncipes. Tem gente que diz, por exemplo, tem análises históricas que dizem que a igreja nessa época servia como tinha um papel civilizatório. Você pensa que não existia mais um poder centralizador que unia todas as pessoas. Os feudos eram simplesmente independentes e as disputas de terra e as guerras eram simplesmente conflitos livres. Se eu quisesse invadir o feudo do meu vizinho, eu invadi e acabou, porque não tinha uma política, algo que nos regia. Porém, todavia, contudo, existia a religião, especificamente a religião católica, que servia como esse princípio, né, civilizatório que unia todas as pessoas em torno daquelas virtudes, daqueles valores, etc. Então, tem gente que diz que a Igreja Católica nessa época tinha um valor muito mais civilizatório, né, que unia os povos por meio da religião. Era a única coisa que unia os diferentes feudos. Mas enfim, aqui tem a interpretação que vocês estão vendo do livro, né? O teocentrismo, a crença de que Deus era o centro de todo o universo, favoreceu a ideia de que o homem era inferior e por isso deveria ser obediente a Deus. A igreja era rica e grande proprietária de terras. Também era responsável pela preservação da cultura, pois controlava o acesso ao saber e à produção cultural. Veja bem, o teocentrismo aqui, eu quero que vocês gravem isso. Idade Média, quando a gente vai falar de Idade Média, quando a gente vai falar de trovadorismo, lá nós temos uma visão teocêntrica. Deus sendo a medida de todas as coisas, especificamente o Deus católico. Ela determinava as regras de comportamento moral e social e os valores culturais. Somente podiam circular os textos que não representassem ameaça a seu poder. A influência sobre a sociedade se deu de muitos e distintos meios, tais como a monopolização clerical do sistema de ensino até o século XIII, a reprodução de ideias que favorecessem os interesses do momento,
os sermões das missas como forma de divulgação dessas ideias para aqueles que não iam às escolas. Então, isso aqui é um contexto do livro, né? Que nem eu falei, existem outras vertentes históricas que colocam que a igreja teve um papel fundamental também no ensino, porque era a única que ensinava, né? Quem podia naturalmente participar desses ensinos. Então, existia um grande nível de analfabetismo nessa época, mas enorme. Na verdade, não tinha alfabetização basicamente nessa época, mas a igreja, que tinha os padres que estudavam, etc., até disponibilizava esse ensino, né, para algumas pessoas, enfim. Certo? Então, beleza. Então, a visão teocêntrica provinda da igreja, e aí as pessoas, é isso que eu quero que você grave também. Aqui vai ter também uma citação de outro teórico, né? Depois você pode ler com calma, mas eu quero que você veja o seguinte: o homem da Idade Média era um homem extremamente religioso, era um homem que pensava no céu. Inclusive as pinturas da época, não somente as iluminuras aqui, mas as pinturas propriamente que eram feitas na época, eram ícones de santos, geralmente, por exemplo, eles olhando sempre para o céu, voltados para o céu, porque o homem da Idade Média sabia que esse tempo aqui na Terra era simplesmente passageiro e que ele deveria se preocupar com a sua alma para que ele pudesse alcançar o céu. Então, essa era a cabeça do homem da Idade Média. Por isso que o teocentrismo reinava aqui de alguma forma, né? Essa visão teocêntrica da vida. A relação isso tudo vai influenciar também nos escritos, então. A relação servil do vassalo com o suzerano, né? Lembrando, e dos homens com Deus, influenciou o princípio básico da produção literária portuguesa durante esse período. A gente vai ver essa relação do senhor feudal com o seu vassalo, com aquele camponês que trabalhava para ele. A gente vai ver isso na literatura mesmo, né? Escrito na literatura. Os textos literários portugueses mais antigos datam do século XII e foram produzidos em galego-português, língua falada naquela época, então era um pouquinho diferente do português de Portugal que nós temos hoje, em consequência da integração linguística. Então, por exemplo, vocês terminam de ler, integração linguística e cultural de Galiza e Portugal. Então tinha essa integração linguística e cultural de Galiza e Portugal, e aí o vocabulário era um pouquinho diferente. Por exemplo, em galego português, como é que se falava senhora? Não se falava. Então, por vezes, você vai ver o eu lírico dentro do poema se referindo à sua amada como minha senhora, né? Então, vai ter essa expressão justamente porque não existia essa variação de gênero para a palavra senhor, era só senhor, né? Então, o senhor servia tanto para a mulher quanto para o homem. Tal língua foi falada entre os séculos XII e XV, e até que no século XV houve a separação e elas se tornaram independentes. A produção literária de Portugal, nessa primeira época medieval, foi constituída de textos poéticos acompanhados por música e diversas vezes cantados em coro, sendo por isso denominados de cantigas. Então veja bem, os poemas nessa época eles tinham um acompanhamento musical. Justamente por terem acompanhamento musicais, né, nós vamos chamar esses poemas de cantigas. E aí nós vamos ter essa divisão que a gente já vai ver logo na frente, cantigas líricas e as cantigas satíricas, certo? Vai ter esses dois agrupamentos, cantigas líricas e cantigas satíricas, dentro do campo da poesia, beleza? Então, por que eram chamados de cantigas? Porque os poemas eram feitos para serem cantados, beleza? Era isso que acabava existindo naquela época. Porque, veja bem, não existia produção de livros, Gutenberg não tinha ainda inventado a imprensa, e os livros não podiam ser produzidos em série, eram somente encomendados e levavam muito tempo para serem feitos. Então era muito raro você ter livros, muito rara a educação, as pessoas eram analfabetas. Então como é que elas conseguiam gravar os escritos dos poetas? Por meio de cantigas. Você hoje não tem essas músicas chiclete, né? Você pega uma música chiclete, uma música do Luan Santana, né? É muito chiclete. Por quê? Porque ela é simples, ela tem uma estrutura de rima também simples, ela tem um refrão que fica se repetindo, né? Justamente por isso que a gente chama de refrão, porque fica se repetindo, e a gente acaba gravando. Bom, exatamente isso acontecia também nas cantigas, aqui da época da Idade Média. Nós vamos ter rima simples, nós vamos ter refrão também dentro dos poemas, e isso tudo vai ajudar, né, os moradores daquelas regiões a gravarem esses poemas, beleza? Então, por isso que a gente vai chamar esses poemas de cantigas.
Tal poesia foi composta por trovadores. Trovador é todo aquele que escrevia, né? Quem escrevia poesia naquela época era um trovador. E executada pelo jogral, que era o cantor e tangedor ambulante, geralmente de origem plebeia ou menestrel. Então, o jogral, né, era aquele que cantava o poema propriamente, fazia a interpretação dele, não era o trovador só escrevia. E o menestrel é aquele músico, né, que acompanhava a melodia. As cantigas podem ser divididas. Em cantigas líricas, que podem ser de amor e de amigo. Então, vamos lá. Primeiro campo, cantigas líricas. O que nós temos dentro desse campo? As cantigas de amor e de amigo. Tudo bem? Cantigas satíricas é um segundo campo, uma segunda vertente. O que nós temos dentro delas? As cantigas de escárnio e de maldizer. A gente vai ver cada uma das situações aqui. Muito bem, senhoras e senhores, como diz o poeta, quem sabe faz ouvir, então provavelmente você ouviu alguém aqui de casa falando aí no meio, né, chamando a Letícia. É isso aí. Continuando. Também foram produzidas nesse período as novelas de cavalaria. Então essa é a parte da prosa, tá? O que é a prosa? Aquele texto escrito por parágrafos, aquele texto corrido, dividido em parágrafos, um texto comum, né, uma história comum. Então a gente chama de prosa. A prosa, nesse período do travadorismo, são aí capitaneadas pelas novelas de cavalaria, que constituíram a prosa dessa primeira época medieval. Está ali um livro dizendo a mesma coisa que o professor falou, é isso. Muito bem, a cantiga da Ribeirinha, então. Aqui no lado esquerdo você tem a escrita no galego português, e aqui no lado direito a escrita em português propriamente, a tradução, né? Então olha só como é que fica em galego português. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, que haja moiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vos então não vou feia. Né? A tradução disso, tá ali, depois ele continua, a tradução disso é isso aqui, ó. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por vós e ai, minha senhora. Olha só a relação de vassalagem que já se apresenta aqui, né? O eu lírico, que é um eu lírico masculino, está declarando o seu amor a uma mulher. E é uma mulher muito longe dele. Por quê? A gente vai ver isso mais pra frente, mas já adiantando aqui. Porque ela é de uma outra camada social, não, certo? Se ela era lá de um reino feudal, lá de um senhor feudal, a filha dele, por exemplo, já era. Você é um camponês? Cara, então você vai ficar aí no mundo da poesia, simplesmente declarando esse amor impossível, um amor meio que platônico nessa hora, né? E ela era colocada como a senhora dele, ela mandaria nele de alguma forma, ele seria o seu vassalo, né? Que faria tudo por ela. Então, a gente vê essa relação do feudalismo aqui dentro do poema, é nessa hora que a gente encontra. Minha senhora de pele alva e faces rosadas, né? Em galego português a gente ia falar, né? Minha senhora branca e vermelha. Quereis que vos descreva, retrate, né? Quando vos eu vi sem manto, provavelmente um manto que cobriu o seu rosto, né? Maldito dia me levantei, que não vos vi feia. Ele viu ela bela, né? Então foi um maldito dia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Muniz, e bem vos parece, de ter eu por vós Guaravaia. Guaravaia é a roupa luxuosa, né? Pois eu, minha senhora, com mimo ou prova de amor, de vós nunca recebi algo, mesmo sem valor. Então, ele se coloca tão como o servo dela, porque, olha, fica tranquilo, eu sou apenas o seu servo, eu sou apenas o seu suzerano, o seu vassalo, né? Você é minha senhora, não precisa me dar nenhum mimo, como prova de amor eu não quero receber nada de você. Então ele se coloca aos pés dela, né? Tudo bem. Vamos especificamente aqui então para a poesia medieval, as cantigas trovadorescas. A poesia medieval trovadoresca é de origem provençal, ou seja, foi no sul da França, mais precisamente em Provença, que surgiu esse movimento poético, o qual mais tarde se espalhou para o restante da Europa. Beleza? As cantigas trovadorescas foram compiladas em cancioneiros. Cancioneiros, então, eram os livros que faziam compêndio dessas cantigas, dentre os quais se destacam. Nós temos 3 aqui cancioneiros que foram os mais importantes, né? Cancioneiro da Ajuda, compilado provavelmente no século XIII. Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, também chamado de cancioneiro Coloque Brancut, né? Tem esse nome estranho aí, mas enfim.
compilado provavelmente no século XV, Cancioneiro da Vaticana, compilado provavelmente no século XV também. Também houve a compilação das cantigas de Santa Maria, que tiveram inspiração religiosa. Beleza, então, onde que eram, em que lugar que ficava compilada a cantiga trovadoresca daquela época? Ficavam nesses cancioneiros, certo? É isso que o professor quer que você entenda. Bem, as cantigas líricas foram dois os tipos de cantigas líricas produzidas nesse período, a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Vamos olhar então a diferença entre elas, que o professor já tinha anunciado-as, né? Cantiga de amor. É marcante a influência provençal das cantigas de amor galego-portuguesas. Nesses textos, o eu lírico é masculino e a autora também masculina, tá? E a autoria também masculina. Então, na verdade, já vou adiantar aqui para vocês, né? Quem escrevia poemas naquela época eram somente os homens. O eu lírico, na cantiga de amor, também era um homem. Veja bem, uma coisa é o autor, outra coisa é o lírico. O autor é aquele que escreve, o eu lírico é aquele eu que está dentro do poema, se manifestando, falando, agindo. Tudo bem? Então sempre o escritor será um homem, o eu lírico nas cantigas de amor será um homem também, nas cantigas de amigos será uma mulher, mas quem escreveu aquele poema, um homem também. Fruto do ambiente aristocrático das cortes palacianas, tais cantigas expressam o amor do eu lírico por uma dama da corte. É por isso que é fruto do ambiente aristocrático, né? O eu lírico sempre vai declarar o seu amor a essa dama daquela corte e tal, que é impossível para ele. Normalmente inacessível por ser socialmente superior, então ela é uma princesa, você é um simples vassalo, um camponês, superior a ele, ou por ser casada. E às vezes as duas coisas juntas, na verdade. Dessa forma, ele a serviu, jura lealdade e acaba por reproduzir as relações da vassalagem feudal, o que se chamou nessas cantigas de vassalagem amorosa. Nós tínhamos a vassalagem do campo econômico, né? Em que o vassalo trabalhava pelo senhor feudal para ter o seu sustento e enfim. Aqui nós temos a vassalagem amorosa, que é quando o eu lírico, o eu poemático ali, está declarando todo o seu amor e servidão a essa senhora. A mulher idealizada, distante e inacessível é chamada de senhor, minha senhor, senhor, fremosa, dona. Tem todos esses vocábulos aí, a gente vai encontrar. Essa idealização gera coita de amor. Veja bem que interessante, coita de amor. Porque, veja bem, é um amor impossível, então ele fica sofrendo, né? Então essa coita de amor é uma dor do amor. Por que é coita, né? Veja bem, em galego português o termo coitado significa apaixonado, aflito, sofrido. De fato, se você for ver o significado da palavra paixão, você vai ver que o significado dela significa sofrimento. É por isso que quando a gente fala de paixão de Cristo, a gente quer falar do sofrimento de Cristo. O sentimento masculino reproduzido é de puro sofrimento de amor. Então ele sofre essa coita de amor, ele é um coitado. Então, menina, quando você for dar um fora no menino, você tem que dar um fora pelo menos até chegar na faculdade. Se fosse minha filha, daria esse conselho, começasse a namorar somente quando tivesse talvez no primeiro ano de faculdade, né, com um cara decente. Todos os outros aí que chegarem até agora, você vai falar assim, coitado. Chama ele de coitado porque você vai dar um fora nele, né? Então é um fora literário, ó, fica a dica aí. Muito bem. Nessas cantigas a linguagem é bem elaborada, respeitosa e poética. As regras do amor cortês são seguidas pelos trovadores, uma vez que há a submissão absoluta à mulher, a vassalagem se mostra humilde e paciente, há a promessa de honrar e de servir a mulher com total fidelidade, há a preocupação de não expor os sentimentos de maneira que pudesse desagradar a dama, que era considerada a mais bonita das mulheres, e por fim a trovadora abriria mão de toda e qualquer riqueza por ela. Porém, é necessário observar certa distância entre a literatura e a história. Beleza. Antes, falando um pouquinho desse amor cortês. O que esse amor cortês fazia? Fazia com que o eu lírico não expressasse os seus sentimentos, a sua vontade carnal, digamos assim. Então, por mais que ele olhasse para ela e a achasse muito linda, muito bela, em relação ao próprio corpo, ele não ia fazer isso, ele não ia demonstrar isso por um total respeito a ela, né? E também ele teria o cuidado de nunca revelar o nome dessa mulher. Por quê? Porque ela é conhecida. Ele é só um camponês ali, né? Mas ele não vai revelar o nome dela muitas vezes, justamente porque ela é de uma classe social superior, como a gente viu, ou então casada. Então esse amor cortês dava esse tom respeitoso, esse tom cordial quando ele ia se referir a ela, inclusive até mesmo para salvaguardar a sua reputação, não colocando o nome dela ali. Muito bem, aqui vai ter uma citação histórica também, depois vocês podem dar uma olhadinha,
dizendo, numa visão histórica específica, que apesar de se ter na poesia essa vassalagem amorosa do homem em relação à mulher, especificamente isso não acontecia na realidade, né? Muito bem. Depois você pode dar uma olhadinha melhor aqui, melhor dizendo, certo? Dá uma lida aqui nesse contexto histórico. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma cantiga de amor também, que a gente vai dar uma olhadinha bem rapidinho. Se eu pudesse forçar o meu coração, obrigado, Senhora, vou dizer, quanto amargura me fazer sofrer, posso jurar, dê-me Deus seu perdão, que sentireis compaixão de mim. Então, se ele falar para ela tudo que ele sofre por ela, quanta amargura esse amor que ele tem por ela o faz sofrer, dê-me Deus seu perdão, que sentireis compaixão de mim. Ele tem certeza que ela sentirá compaixão dele. E pode ver o traço religioso, né? Sempre vai ter sempre não, mas quase sempre a gente vai ver um vocativo, algum chamamento em relação a Deus, né? Como por exemplo, dê-me Deus seu perdão. Então, beleza. Pois Senhora, o eu lírico se referindo a ela como Senhora. Pois Senhora, com quanto apenas dor e nenhuma alegria me causeis, se soubesses o mal que me fazeis, posso jurar, perdoa-me, Senhora, agora está se referindo a Deus, que sentireis compaixão de mim. Não me querendo nenhum bem, embora se soubesses a pena que me dais, e quanta dor há nos meus tristes ais, posso jurar de boa fé, Senhora, que sentireis compaixão de mim. Tá vendo como vai repetindo, né? Algumas estruturas, é um refrão, né? E mal seria se não fosse assim. Muito bem. Um exemplo aí de vassalagem amorosa. Aqui nós temos a miniatura de uma edição do romance, da Rosa, final do século XV, Biblioteca Britânica Londres. Olha só que legal, as paisagens da época, né? Ou as roupas que eles utilizavam, enfim. Os filmes, quando são feitos de época, provavelmente eles retornam a esses documentos que estão lá nos grandes museus, né? Ou nas grandes bibliotecas. Cantiga de amigo, olha lá especificamente a cantiga de amigo. As cantigas de amigo desenvolveram-se a partir das tradições populares da Península Ibérica. A autoria masculina, de novo, né? Mas o sentimento expresso é feminino, ou seja, o autor é um homem, mas o eu lírico é uma mulher que está se manifestando, tudo bem? Ou seja, o trovador expõe a subjetividade feminina. Nessas cantigas a mulher se dirigia a algo ou a alguém. O interlocutor podia ser um elemento da natureza. Sempre você vai encontrar isso, tá? Quando for cantiga de amigo. A mulher vai se dirigir a alguém. Quem que pode ser esse alguém? Algum elemento da natureza, pode ser uma árvore, pode ser um mar, ou então sua mãe, a sua amiga, para lamentar o quê? A ausência do seu amigo, na verdade namorado, amante. Essas cantigas são mais realistas, espontâneas e têm um caráter narrativo. Então, por vezes, ela tem esse caráter mais realista, por quê? Porque aqui, de fato, o eu lírico feminino, ela teve um momento já com esse seu amante, o seu namorado, que ela vai chamar sempre de amigo, né? Mas ele vai embora por algum motivo, seja por alguma guerra que ele tenha que batalhar, ou então porque ele a deixou simplesmente, tá? Ele deu um fora nela. O fato de ter origem popular faz com que seja mais simples que as cantigas de amor. Apesar de a linguagem ser menos elaborada, essas cantigas são mais musicais. Formalmente possuem um trabalho mais elaborado, principalmente em relação ao refrão e ao paralelismo. Então, elas têm uma linguagem mais simples, certo? Só que no campo formal elas são mais elaboradas. Estruturalmente elas são um pouco mais elaboradas que as outras. Principalmente em relação ao refrão e ao paralelismo, que a gente vai ver o que são refrão e paralelismo. Eles dão uma marcação rítmica considerável. O refrão é a repetição de versos ao final das estrofes, ou entre elas. Veja bem, o refrão é a repetição de versos ao final das estrofes ou entre elas. A gente viu isso na outra cantiga, sempre tinha uma parte no último verso, sempre repetia, né? Então, refrão. Os paralelismos mais comuns. O paralelismo é a repetição de palavras, de versos ou de construções sintáticas. Os paralelismos mais comuns foram o de par de estrofes. O que é esse paralelismo de par de estrofes? Repetição de duas estrofes com pequena diferença entre o verso de uma e o seu equivalente na outra estrofe. Tudo bem? E o lexapren, olha a diferença, tá? Que significa na nossa língua deixa e toma. Tipo de encadeamento entre estrofes pares e ímpares. O segundo verso da primeira estrofe se repete no primeiro da terceira estrofe.
A gente vai ver isso na prática, talvez esteja um pouquinho confuso, mas a gente vai ver isso na prática. O segundo verso da segunda estrofe se repete no primeiro da quarta estrofe e assim sucessivamente. Veja a seguir um exemplo de cantiga com paralelismo e refrão. Olha só então o que a gente vai ter. Primeira coisa, na estrutura formal, você já está vendo o refrão, né? Alegre eu ando, alegre eu ando, alegre eu ando, alegre eu ando, alegre eu ando. Então, uma partezinha do refrão está aqui. Agora a gente vai ter que ver o paralelismo, né? Veja bem, o segundo verso da primeira estrofe se repete no primeiro verso da terceira estrofe. Vamos ver se isso acontece? O segundo verso da primeira estrofe, qual que é? Todas as aves do mundo de amor diziam. Esse segundo verso da primeira estrofe ele precisa se repetir no primeiro da terceira. Então, segundo verso da primeira estrofe, isso aí. Então tá aqui, segundo verso da primeira estrofe. A terceira estrofe precisa começar com esse cara aqui. Todas as aves do mundo de amor diziam. Vamos ver se acontece isso? Aqui, ó. Todas as aves do mundo de amor diziam. Isso chama-se paralelismo. Tá? Vamos ver como é que continua. O segundo verso da segunda estrofe se repete no primeiro da quarta estrofe. Então vamos ver se isso acontece. O segundo verso da segunda estrofe está aqui, ó. Todas as aves do mundo de amor cantavam. Vamos ver se esse verso começa a quarta estrofe. 1, 2, 3, 4. Todas as aves do mundo de amor cantavam. Sim. Então, isso é um pouco da estrutura formal das cantigas de amigo, esse paralelismo, certo? Juntamente com o refrão. Isso tudo ajudava ao ritmo, certo? Dessas cantigas. Beleza? Mais pra frente, então, a gente continua nos nossos estudos. Por enquanto é isso, caros alunos. Muito obrigado, beijos e abraços e até a próxima.